Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra. A verdade é tua palavra, pois não podes mentir. Por isso estamos aqui. Declara, és nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, pois não podes mentir. Por isso estamos aqui. E por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Graça e paz, igreja. Bom dia para todos que também estão em casa. Um bom dia e graça e paz também para você. E que nós vamos estar orando ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por este dia, pela vida, pelo fôlego. Então vamos orar? Curvemos nossas cabeças e vamos orar ao Rei da Glória. Paizinho, nós nos reunimos aqui nesta noite, nesta manhã, Senhor, como nós louvamos neste momento para te adorar, nesta manhã para te adorar, Pai. Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela nossa vida, pelo bem que nos deste, porque o Senhor é o nosso bem maior. Não há outro igual a ti. Tu és poderoso, soberano, o Deus Altíssimo, o Deus que está acima, ó Pai, deste céu tão azul, mas que parece estar tão distante, mas Ele está tão perto de nós. E quando nós clamamos a Ti, o Senhor nos responde. Pai, muito obrigada por este momento na Tua casa. Muito obrigada por cada irmão que está aqui nesta manhã.
Muito obrigada porque todos estão bem, ó Deus. E Deus está cuidando de cada um deles, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos porque tu és digno de honra, de glória e de louvor. Este culto é teu, ó Pai, é somente teu. Nós viemos aqui para entregar a ti como aroma suave. Ouve as nossas orações e recebe o nosso culto em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de Reis, 1 Reis. Nós vamos ler aqui, para a gente entender melhor, vamos ler aqui a partir do 8. Amém? Todos com suas Bíblias abertas. Que vocês sejam muito bem-vindos nesta manhã. A palavra diz assim: Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali encontrou, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que está fazendo aqui, Elias? E aí Elias responde a mesma coisa que ele disse no versículo 10. E nós vemos que aqui, o que eu tiro de lição aqui para a minha vida é que nós devemos estar na presença do Senhor. Houve o vento, houve a tempestade, houve o fogo, mas nós não devemos sair da presença do Senhor. Vem o medo, vem a dor, vem o sofrimento, vem o fechamento da igreja, mas nós não devemos sair da presença do Senhor, porque Ele passa. Ele passa. Você pode até achar que está demorando. E nós achamos que somos fortes. Elias também, houve um momento que ele ficou bastante forte. E ele enfrentou os profetas de Baal. Mas, nesse momento, ele enfraqueceu. Assim também é conosco. Às vezes nós achamos que estamos fortes o suficiente e que nada vai nos abalar. Mas, de repente, a gente fraqueja. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias, buscando a tua face. Aqui, a primeira parte que ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra. Leia a palavra. E a segunda vez que ele diz assim:
E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, é a palavra. Buscar a presença do Senhor é na palavra e em oração. Amém? Mas eu vou fazer já o momento de intercessão. E nós vamos interceder antes que o grupo de louvor volte a louvar novamente. Eu já vou adiantando aqui, intercedendo. E eu quero fazer eu vou pedir por alguns motivos. Eu quero pedir pela situação da pandemia e que continua as coisas muito difíceis, né? E quero pedir pelo fortalecimento da igreja, pela salvação das vidas que precisam, é o primeiro de todos, elas precisam ser salvas. Eu acredito, claro que nós queremos que todos sejam curados, mas acima de tudo, precisa ser salvo. Porque se nós sairmos daqui salvo, nós vamos para a casa do papai. Agora, se não sairmos daqui salvo, nós queremos nossa família dos pés do Senhor salvos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, Tu és soberano. Em todo o tempo, Tu vê o que nós passamos. O Senhor vê que nós somos fracos, nós temos medos. Nós, às vezes, entramos na caverna, assim como Elias entrou, ó Pai. Após ele ter enfrentado e ter destruído os profetas e ter vencido a cada um deles, foi o Senhor quem lhe deu a vitória. Foi o Senhor quem esteve com ele. Pai, nós queremos aqui diante de Ti, com um coração simples e humilde, quebrantado diante de Ti. Nós como igreja de Jesus Cristo, nós como a Tua Israel, nós queremos orar a Ti, porque sabemos que o Senhor é poderoso. E sabemos que o Senhor escuta as nossas orações, ó Pai. Então, Deus, eu coloco diante de Ti essa situação toda de pandemia, ó Pai. Todos os sofrimentos, todos os familiares que têm perdido as pessoas, ó Deus, como elas estão sofrendo. Quantas pessoas, ó Deus, famílias têm perdido várias pessoas, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão nos leitos, estão nos corredores, estão nas UTIs. Deus, Tu és o fôlego da vida. Sopra sobre o Teu povo, sobre os Teus servos, sobre aqueles que estão lá, ó Pai. Tu és soberano e conhece tudo e o poder está em Ti. Nós não temos poder algum. Nós somos apenas, ó Pai, pessoas pecadoras, mas Teus servos, ó Pai. Então, Deus, cura, mas acima de tudo, ó Pai, faz um milagre de salvação nas vidas deles, ó Deus, nas vidas das nossas famílias, na vida dos nossos entes queridos, na vida da nossa parentela, ó Pai. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos ver, ó Pai, vidas salvas. Nós queremos ver o povo se levantando. Nós queremos ver a Tua igreja de pé. Eu quero ver eu de pé, ó Pai, falando de Jesus, vendo pessoas sendo salvas, ó Pai. Como eu disse há pouco, o poder não está em mim, o poder está em Ti. Mas eu sou instrumento, ó Pai. Nós somos instrumento para a Tua obra, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, salva as nossas famílias, salva esta nação, salva a nossa cidade, ó Pai. Pai, nós Te damos glórias e louvor somente a Ti, porque Tu és digno. E assim, ó Pai, como o Senhor respondeu a Elias, ó Deus, ali. Ele comeu, bebeu, o Senhor falou com ele. Fala conosco também, ó Pai. Fala com a Tua igreja, com o Teu povo. E o Senhor respondeu. E o Senhor levou ele, mandou ele levantar e eles voltaram no caminho. E ele voltou e foi aonde o Senhor havia mandado ele ir. E ele foi. E o Senhor lhe deu vitória. Não deixa ter medo da morte, ó Pai. Como o pastor falou, ó Pai. A morte é o nosso
maior inimigo aqui na terra, onde nós olhamos para ele e temos medo da morte. Porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos, ó Deus, para viver uma vida eterna. Mas que a gente não tenha medo desta morte aqui. Porque nós somos teus filhos e precisamos crer que o Senhor é quem nos salva. Obrigada, Jesus Cristo, por a tua morte na cruz. Obrigada porque nos salvou e nos libertou. Nós te damos graça, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e a autoridade sobre os céus e a terra e o mar e todos os planetas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. A quem você tem adorado? E de repente você pode pensar, nossa Camila, que pergunta óbvia. É claro que eu adoro a Deus. Mas será mesmo? Será que Ele é prioridade na sua vida? Porque às vezes a gente pensa, não, eu só posso adorar a Deus se for através de uma canção. Mas eu quero te dizer que nós adoramos a Ele com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, com nossas ações. Então eu vou perguntar mais uma vez, a quem você tem adorado? A quem você tem exaltado? E essa canção fala, porque dele e por ele e para ele, somente toda a glória. Então que cada dia você possa se derramar diante da presença de Deus, reconhecendo quem você é e dizendo, Senhor, eu quero te adorar cada dia mais, com tudo o que eu sou. Eu quero te engrandecer. Que possamos, através dessa canção, fazer essa oração nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
nós vamos continuar entoando que nós devemos adorá-lo, que nós nascemos para nos prostrar diante dele, que um dia todo ser em toda a terra possa reconhecer que ele é o Salvador, que ele veio, morreu numa cruz e nos salvou e hoje vive e reina. Amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. eu quero ouvir a igreja. Declare, todo ser, todo joelho, a ouvir. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Enquanto estaremos entoando mais uma canção, nós teremos agora um momento de dízimos e ofertas. Quero dizer para você que nos assiste, que se caso você queira contribuir com essa obra, sempre no início dos cultos, na abertura do nosso culto, nós disponibilizamos a conta, a agência, todas as informações necessárias para caso você queira participar contribuindo com essa obra. Então, enquanto louvamos, estaremos fazendo esse momento. Vamos
vamos louvar um hino bem conhecido. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Como os irmãos se encontram, porém, com muita reverência, nós estaremos agora orando, agradecendo por esses dízimos e ofertas que foram arrecadados. Senhor, Deus Pai, maravilhoso, grande é o teu nome, ó Pai, exaltado. Pai, que possamos a cada dia reconhecer a tua grandeza, louvar a ti, não pelo que tu podes fazer, mas porque tu és, ó Deus, pelo que tu representas em nossas vidas. Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa a quem esse culto está sendo alcançado nessa manhã. Tanto aos que estão aqui na igreja, como aos que estão nos assistindo através das nossas redes sociais. Pai, abençoa cada um. Só o Senhor sonda e conhece o mais íntimo de cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que nos aflige, aquilo que nos traz ansiedade, aquilo que nos alegra. Ó Deus, ser com cada um, acalmando a cada coração, ó Deus, nos fortalecendo, para que possamos estar depositando a nossa confiança, a nossa esperança somente em Ti, ó Deus. Porque o Senhor não falha, porque o Senhor não nos decepciona, porque o Senhor não nos abandona. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer por cada dízimos e ofertas que foram arrecadados. Muito obrigado, ó Deus, porque como sempre dizemos, e é verdade, é para a manutenção da Tua obra, Deus, nessa cidade. E nos dá a sabedoria para usarmos, ó Deus, cada centavo da melhor forma, Pai. E abençoa, Deus, aqueles que contribuíram. Eu não preciso dizer, mas o Senhor é um Deus justo. O Senhor não nos abençoa conforme o nosso merecimento, porque se fosse nosso merecimento, ó Deus, nós não somos dignos de nada. Mas a Tua graça é sobre nós. E as Tuas misericórdias se renovam a cada novo amanhecer, ó Pai. E nós te dizemos mais uma vez, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que possamos viver, ó Pai, para fazer a Tua obra com amor, com dedicação. Que não possamos, ó Deus, sossegar enquanto os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, enquanto eles não ouçam a Tua palavra, possamos, ó Deus, estar incomodados em falar do Teu amor, Pai. Porque quando nós recebemos
uma boa notícia, nós não nós não guardamos ela para nós mesmos, nós compartilhamos. E assim deve ser com tua palavra, com teu amor. Nós devemos compartilhar, ó Deus. Que as pessoas possam enxergar em nós, não só através daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós vivemos, ó Deus. Que possam enxergar a tua luz. Pai, muito obrigado por esse culto, por essa oportunidade que temos de engrandecer o teu nome, ó Pai. Muito obrigado por nos ouvir, ó Deus. E tudo isso eu te peço e te agradeço, porque verdadeiramente confiamos no poder que há no teu nome para todo sempre. Amém. E antes de passarmos a palavra ao pastor, estaremos louvando mais uma canção, um corinho. E dessa vez eu vou pedir aos irmãos que coloquem em pé. Até a irmã Joyce que gosta de falar, né? Já sentaram por muito tempo, depois vão sentar mais um tempinho durante a pregação. Vamos nos animar, porque quando nós reconhecemos o poder de Deus, nós sabemos que nós podemos verdadeiramente confiar nele. Esse nós vamos louvar agora. Os que confiam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Com autoridade. Autoridade e poder, com domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então cante. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, com domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom que estamos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, para adorar o seu nome, glorificá-lo, bendizê-lo, dizer o quanto ele é santo, o quanto nós precisamos dele e o quanto nós estamos felizes em poder rever os irmãos, estarmos juntos aqui na casa do Senhor e juntos, podermos, em união,
bendizer ao nosso Deus e Pai que nos criou. Eu queria nessa manhã compartilhar com vocês um salmo. O salmo tem sido o livro, o cântico, né, o cântico de louvor dos nossos irmãos antepassados, né, daqueles que passavam pelo deserto, daqueles que vivenciaram reis sendo exaltados, reis sendo derrubados, daqueles que puderam provar da fidelidade de Deus, daqueles que vivenciaram tantas coisas com Deus. E através dessas canções, através dessas poesias, desses poemas, nós podemos entender um pouco do como os nossos irmãos, os nossos antepassados, como eles se sentiam e como eles reagiam às dificuldades, aos problemas, às alegrias, a tudo aquilo que eles viviam no seu dia a dia. E eu acredito que isso, irmãos, vai nos fazer então perceber que hoje, embora estejamos em um contexto completamente diferente, em um lugar diferente, mas nós podemos vivenciar um pouco das mesmas aflições, dos mesmos problemas, das mesmas alegrias. E, acima de tudo, nós podemos buscar o mesmo Deus que atuou na vida deles, para que também Ele possa atuar nas nossas vidas. Então, eu queria compartilhar com vocês o Salmo de número 126. Salmo de número 126. É um salmo bem conhecido. Inclusive, há um versículo aqui que todos nós gostamos de falar, de dizer. E hoje nós vamos entender um pouco do contexto em que esse verso tão conhecido nosso, ele foi escrito. E talvez isso nos ajude a não só compreender o salmo, mas compreender principalmente o Deus do salmista que pôde fazer todas essas coisas. Salmo de número 126. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, junto aos meus irmãos. E nesse momento, ó Deus, podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Nos usa, Senhor, como teu instrumento nessa manhã, para que através, ó Deus, da leitura desse salmo, para que através da tua palavra, Senhor, toda a tua igreja, todos nós, possamos ser edificados, possamos renovar a nossa fé, possamos restaurar, ó Deus, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, e possamos assim, renovadas as forças em Ti, continuar glorificando, exaltando o Teu nome e olhando para aquele grande dia onde iremos nos encontrar. Deus, fica conosco, nos abençoa, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para que a gente possa compreender um pouco desse salmo, nós precisamos entender um pouco da sua história. Esse salmo, se você olhar bem para ele, você vai perceber que logo acima do salmo tem, não sei como está na sua Bíblia, mas tem assim, cântico de peregrinação, cântico de romagem, cântico de degraus. Vai depender de como está a sua versão da Bíblia. Mas existe esse título, se é que podemos dizer assim. A gente precisa entender isso porque é interessante. Tem muitos títulos que estão na Bíblia que não fazem parte da Bíblia, são notas editoriais. Ou seja, foi a editora que lançou a Bíblia, que publicou a Bíblia, que decidiu escrever aquele título para que a gente pudesse entender um pouco do que fala aquela passagem. Então a gente precisa entender que esses títulos editoriais não fazem parte da Bíblia Sagrada, não fazem parte dos originais. Mas nesse caso aqui, esse título, né, Cântico de Peregrinação,
faz parte do título original, faz parte do próprio salmo. Então isso já nos indica algo. Já nos faz ensinar, por exemplo, de que esse salmo, ele era lido ou cantado em ocasiões específicas. Todo salmo que tem Jerusalém como seu alvo, né, como seu assunto, que tem a cidade sagrada, o local do templo, né, como alvo, esses são conhecidos como cânticos de degraus, cântico de peregrinação, cântico de romagem. É aquele salmo que era cantado enquanto o povo saía das suas casas e se dirigiam até Sião. Sião é um monte onde está localizada a cidade de Jerusalém e que, portanto, onde está localizado o templo, onde as pessoas iam para adorar e para bendizer a Deus. Então, falar de Sião é falar de Jerusalém. Falar de Jerusalém é falar do templo. Falar do templo é falar do local onde Deus se fazia presente. O local em que todo judeu tinha que ir, tinha que fazer a sua peregrinação. E enquanto ele peregrinava, enquanto ele viajava, enquanto ele caminhava da sua casa, que às vezes ficavam muito distante, em cidades diferentes, mas eles queriam ir até o templo para as grandes festas que ocorriam no templo. Então, durante essa sua caminhada, passando por desertos, passando por estradas perigosas, subindo e descendo montanhas, enquanto ele estava peregrinando até Jerusalém, eles então entoavam salmos, eles cantavam salmos. E são esses salmos, esses cânticos de peregrinação, que esse povo costumava recitar, cantar, enquanto eles se dirigiam até a presença de Deus ali no templo, na cidade santa, no Monte Sião. Então a gente já percebe que o texto já nos traz essa informação. E de que, portanto, esse é um salmo que é cantado por alguém que está indo à casa do Senhor. Alguém que está buscando a presença de Deus. Alguém que está peregrinando, que saiu da sua casa e que está em busca da presença de Deus. Essa é a primeira lição que nós temos desse salmo. Será que você tem buscado a Deus? Será que você tem buscado a presença de Deus para renovar a tua vida? Para restaurar a tua alma, para restaurar as tuas forças. Se esse é o seu caso, se você se encontra com essa necessidade hoje, de restaurar a tua vida, de restaurar, renovar a tua fé, você pode louvar a Deus através desse salmo. Assim como os nossos irmãos que iam até Jerusalém, entoavam, cantavam esse salmo, na esperança de que quando chegasse no templo, na presença do Senhor, ele teria o seu desejo satisfeito por Deus. Da mesma forma, nós podemos hoje, através dessa leitura, colocar diante do altar de Deus as nossas ansiedades, as nossas petições, ansiando e orando para que Ele, de fato, possa cumprir com a sua palavra, para que Ele, de fato, possa renovar a nossa fé, renovar as nossas esperanças nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Foi mencionado aqui no culto, diante desses decretos, diante do fechamento, abertura da igreja, a gente não sabe como será o dia de amanhã. Nós não sabemos se domingo que vem nós poderemos estar reunidos mais uma vez ou se durante a semana virá mais um decreto que proibirá não apenas a partir das 17, mas o domingo inteiro. A gente não sabe. Tudo agora está uma incógnita, né? Tudo está uma indecisão. A gente não tem certeza do amanhã. Mas nós precisamos ter em nosso coração a certeza, o desejo de estar na presença de Deus. Da mesma forma que esses irmãos saíam das suas casas, caminhavam quilômetros e quilômetros na esperança de poder entrar no templo, na presença de Deus. A nossa alma hoje, ela precisa saciar, ela precisa desejar essa presença de Deus em nossas vidas. Precisamos ter esse desejo que teve o salmista. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. É o desejo desse salmista. O verso 1 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui ele faz menção a um determinado momento da história do povo judeu. Nós, no início do ano, eu lembro muito bem, nós falamos um pouco sobre isso, que foi aquele momento do cativeiro, aquele momento em que o povo de
de Israel, o povo de Deus, foi levado para o cativeiro. Nós sabemos, irmãos, que desde a saída do povo de Deus lá do Egito com Moisés, Deus havia prometido a esse povo que eles iriam entrar numa terra que mana leite e mel, que eles iriam tomar posse dessa terra, e ali eles poderiam viver em paz. Ali eles receberiam descanso para a sua alma. Acontece que nessa caminhada, nessa peregrinação pelo deserto, até entrarem na terra prometida ali com Josué, todas as lutas que eles tiveram para expulsar os povos que ali estavam, que tinham tomado a terra dos seus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó. E agora eles estavam, na verdade, retomando aquilo que já era deles. E durante todo esse processo, nós sabemos que o povo de Israel começou a murmurar. Deus havia os tirado como um forte do Egito, feito milagres que todos nós hoje ficaremos perplexos em poder presenciar algum desses milagres. Mas mesmo tendo vivenciado, tendo vivido esses milagres, esse povo murmurava. Eles entraram no deserto, sentiram sede e então começaram a murmurar. Começaram a querer voltar para o Egito, querer comer as cebolas do Egito, porque não queria mais morrer ali naquele deserto, naquele lugar ermo, sem água e sem comida. Deus então faz com que eles caminhem em um determinado local, pelo sul de Israel. Ali então eles vão encontrar águas, mas quando eles provam da água, as águas são amargas. Moisés então clama a Deus, Deus orienta Moisés a pegar um pedaço de madeira, jogar naquelas águas e elas se tornam doces. E ali eles disseram, né, que essas águas, aquilo que se tornou de amargo para doce, são as águas de Mara. E ali naquele local, Deus mais uma vez, apesar da murmuração do seu povo, Deus providenciou algo para eles. Passa-se mais um tempo, esse povo tem fome, de novo eles reclamam, querem voltar para o Egito. Moisés ora a Deus e Deus pacientemente derrama dos céus o maná. O pão do céu desce até aquele povo. Mas apesar de viverem todos esses milagres, esse povo ainda assim continuava murmurando. E foi por essa murmuração que durante todo esse tempo que Moisés guiou o povo pelo deserto, toda aquela geração que saiu do Egito foi ficando pelo caminho. E apenas Josué e Calebe conseguiram entrar na terra prometida com uma nova geração do povo de Deus, com uma nova geração de crentes, se é que podemos dizer assim. E eles então fincaram os pés naquela terra, através da mão poderosa do Senhor, venceram batalhas, derrubaram cidades, conquistaram a terra que Deus lhes havia prometido. Mas até mesmo essa nova geração também pecou diante de Deus. Também murmurou diante de Deus. Desacreditou nos caminhos do Senhor. E por eles não terem dado crédito a Deus, Deus então lhes enviou juízes, para que pudessem alertar o povo, para que pudessem trazer o povo à palavra de Deus. Mas eles ainda assim não deram ouvidos aos juízes. Deus então levanta reis, Deus então levanta profetas, mas mesmo assim o povo de Deus não dá ouvido aos seus profetas, não dá ouvidos àqueles que Deus constituiu como liderança sobre eles. E diz a Bíblia, irmãos, que por causa disso tudo, desses pecados que foram se acumulando, desses pecados que não tiveram arrependimento e que continuaram insistindo em desobediência, Deus então levanta o profeta Isaías, o profeta Jeremias e diz: olha, vocês serão levados cativos para uma terra distante. Vocês serão feitos prisioneiros numa terra distante. O nosso templo, do qual nós nos orgulhamos tanto, construído por Salomão, ele será derrubado e não ficará pedra sobre pedra. Você não poderá mais adorar a Deus na igreja, no templo daquela época. Você não poderá mais estar na sua casa junto com a sua parentela. Você será cativo numa terra estranha, num povo de uma língua estranha, até que vocês aprendam que vocês precisam confiar no Senhor e obedecer os seus estatutos.
E então Jeremias profetiza de que esse povo ficaria no cativeiro por 70 anos. É mais uma geração que se passa. E esse povo então se encontra no cativeiro 70 anos. Passam-se os 70 anos, através das profecias de Isaías, de Jeremias, um homem chamado Ciro, que o seu nome foi profetizado mais de 100 anos antes do seu nascimento. Ele então é levantado por Deus para que então liberte o povo de Deus. E ele então faz um decreto, dá uma ordem, para que o povo de Deus pudesse retornar até a sua terra. E então ali, quando o Império Médio-Persa toma conta de tudo aquilo, destrói o governo da Babilônia que tinha levado cativo o povo de Israel, agora eles recebem do próprio rei uma autorização para que eles pudessem voltar à sua terra, voltar a Jerusalém, poder olhar de novo o templo e poder ali construir as suas vidas. E é esse momento que eu queria que os irmãos entendessem. Vocês conseguem se imaginar agora? Vamos tentar agora reviver essa história. Todos nós somos esse povo de Deus, que passamos a nossa vida no cativeiro. Existem os mais velhos, que estão ali desde o início. Existe a geração mais nova, que nunca viu o templo, que nunca viu Jerusalém, nasceu no cativeiro. Apenas conhecia as histórias que os seus pais contavam sobre Deus, o que Deus tinha feito, os milagres de Deus, e contava a essa nova geração o que Deus fez e o que Deus é. Mas eles não sabiam, não conheciam o que era o templo, não conheciam o que era Deus. E agora eu tenho toda aquela geração que agora, de forma miraculosa, recebe a autorização do rei para que pudessem voltar à sua terra. Vocês conseguem imaginar a alegria desse povo? Vocês conseguem imaginar como eles agora se sentiam felizes? Irmãos, eles eram escravos, eles estavam no cativeiro. Não restava mais esperança para a grande maioria deles, não tinham mais esperança de que eles iriam sair daquele cativeiro vivos. E agora Deus, cumprindo com a sua palavra, após 70 anos, Deus consegue ali através de Esdras, Neemias, é esse período agora que nós estamos vivenciando. Profeta Ageu, Malaquias, Zacarias, né? As últimas histórias ali do Antigo Testamento. E agora esse povo recebe uma notícia, e Esdras está dizendo, olha, nós voltaremos para a nossa terra. Recebemos autorização do rei para reconstruir as nossas casas, para reconstruir o nosso templo, e nós vamos poder adorar a Deus no templo. E nós podemos fazer isso agora. Como então esse povo não se alegrou? Como esse povo então não ficou feliz com essa notícia? É disso que trata esse salmo. Ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando eles receberam a notícia de que eles poderiam retornar a Sião, retornar a Jerusalém, reconstruir suas casas, poder cultivar o seu campo, poder reconstruir o templo de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, diz o texto, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E diz o texto, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que nós estamos alegres. É essa alegria indizível que o salmista está querendo externar para nós nesse momento. Essa alegria de um povo que era escravo e que agora recebeu a notícia de que eles poderiam voltar para a sua terra, que eles poderiam voltar para o templo, que eles poderiam adorar a Deus da forma que eles adoravam antes. E agora esse povo vai fazer uma grande peregrinação de volta até Jerusalém, até Sião. E com certeza durante essa peregrinação eles estavam cantando, se alegrando na presença de Deus, porque eles teriam a oportunidade mais uma vez de estar na casa do Senhor. Portanto, esse primeiro momento do Salmo, ele relata a alegria do povo de Deus em poder voltar a Sião, em poder voltar ao templo, em poder
reconstruir, restaurar o seu culto a Deus. Na verdade, eles estão alegres exatamente por isso, porque eles podem ter o seu culto restaurado. Na Babilônia, eles não poderiam adorar a Deus. Na Babilônia tinham outros deuses. Lembram que eles foram, inclusive, obrigados a se prostrar diante de deuses, dos quais os amigos de Daniel não se prostraram. Lembram da história? E Deus os livrou de forma poderosa, né, daquela fornalha ardente. Mas todo o povo foi obrigado a se prostrar, a cultuar outros deuses. Aprenderam uma nova língua, abandonaram os seus costumes, mudaram até mesmo o seu nome, para que pudesse agora receber um novo nome de acordo com os deuses daquela nova nação. Em outras palavras, tudo que existia naquele povo, naquele momento, estava sendo retirado deles. A sua identidade de povo de Deus, de filho de Deus, estava querendo ser retirada deles. Meus irmãos, não é muito diferente dos dias de hoje, em que os nossos valores cristãos estão querendo ser retirados de nós. O mundo quer impor a nós valores outros que não são valores baseados na palavra de Deus. E muitos crentes hoje têm esquecido desses valores. Muitos crentes hoje têm aceitado valores que não estão de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. É como se tais crentes estivessem no cativeiro, recebendo novas instruções, recebendo novas doutrinas, adorando a outros deuses, como nos foi perguntado nessa manhã. A quem de fato nós estamos adorando? Então, quando nós vemos cristãos que não mais defendem a vida, que são a favor do aborto, cristãos que não mais defendem a vida, que são a favor da eutanásia, cristãos que hoje não fazem mais questão de estar na igreja, no templo, junto com os seus irmãos, eles estão recebendo valores do mundo e estão substituindo os valores que foram colocados em seu coração por esta palavra. Mais um pouco, e eles terão até mesmo seus nomes trocados. Não serão mais filhos de Deus. Isso é o que acontece conosco quando nós estamos no cativeiro. E é por isso que nós precisamos voltar aos valores cristãos. Restaurar esses valores, reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir os muros do nosso templo, para que de fato Deus possa voltar a habitar nele e a gente possa sentir mais uma vez a alegria de estar na presença de Deus. O salmista, então, nesses primeiros versos, 1, 2 e 3, que é a primeira parte do Salmo, ele nos mostra essa alegria de alguém que está buscando ser restaurado, de alguém que está buscando renovo da parte de Deus, e que anseia, portanto, em chegar na presença de Deus, em Sião, em Jerusalém, no templo do Senhor, para que então todo esse seu anseio possa ser saciado, e ele possa ser revestido do poder de Deus, e ter as suas forças renovadas no Senhor. O salmista continua e ele agora faz uma oração no verso 4. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. É engraçado porque ele começa o texto dizendo, verso 1, quando o Senhor restaurou, está no passado, é uma ação que já foi concluída, o Senhor já restaurou. Mas agora no verso 4 ele ora dizendo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Olha, o Senhor já havia restaurado a sorte de Sião. Agora o salmista ora e ele pede: Senhor, restaura a nossa sorte. Se pudéssemos aplicar isso hoje, nos dias em que nós vivemos agora, irmãos, nesse exato momento aqui, que nós estávamos com o nosso templo com as portas fechadas, e as portas do templo foram abertas, mesmo que em horário reduzido, mas as nossas portas estão abertas. A igreja foi restaurada. Nós podemos entrar e cultuar, mas as nossas vidas precisam ser restauradas.
Talvez mesmo com essas portas abertas, mesmo com a liberdade de cultuar, muitos de nós, crentes no Senhor, não temos sentido a restauração das nossas vidas. E precisamos também, assim como abrimos a porta para que as pessoas entrem e adorem a Deus, precisamos também abrir a porta do nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus possa limpar tudo aquilo que precisa ser limpo, possa restaurar, trazer um renovo, trazer novas esperanças, renovar a nossa fé, renovar as nossas forças. Porque existem muitos crentes hoje que estão fracos, que precisam de restauração, que precisam ser levantados, reanimados, avivados pela palavra de Deus. É por isso que o salmista ora e ele diz: não basta Sião ser restaurada, não basta o templo ser restaurado, eu preciso ser restaurado também. O meu templo, e eu sou o templo do Espírito Santo, esse templo também precisa de restauração, precisa de renovo, precisa ser avivado. E o salmista ora: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu queria passar um pequeno vídeo agora, queria que a Fabiana pudesse nos ajudar. A Camila também está a postos ali. Vamos ver se a gente consegue. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Os irmãos conseguem perceber a água chegando? Literalmente, nós temos um rio que nasce no deserto. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Neguebe se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebe.
Amém, meus irmãos. Quem estava em casa viu melhor do que vocês. Então vocês podem ver o vídeo de novo, assistindo, né, o culto em casa, né, mais uma vez. Irmãos, o que nós observamos aqui foram as torrentes do Negueb. Como foi dito ali, o Monte Hermon, em determinado período do ano, esse local passa cerca de 10 meses em completo deserto. Mas aí durante um pequeno período em que a neve, a geleira do Monte Hermon é derretida, essas águas vêm caindo, e se tornam rios torrenciais, caudalosos, que vão cortando essa região do sul, o deserto do Negueb. E ali, por onde esse rio vai passando, vai trazendo vida. E isso é tão repentino, isso é tão forte, né? Acontece uma vez por ano ali em Israel, que naquela região eles colocam placas de sinalização como nós temos nas nossas rodovias. Cuidado com o rio, porque de fato ele pode te pegar de surpresa. E depois que esse rio passa e que ele encharca toda aquela terra, e a terra absorve aquela umidade, absorve aquela água, começa então tudo a florescer. E aquela região árida, desértica, se torna completamente verde. Flores nascem, os animais podem pastar ali naquele local, e se torna uma das visões mais lindas que a gente pode imaginar. E a oração do salmista é: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Eu não sei se você entrou aqui como aquela visão de Ezequiel dos ossos secos. Não sei se você entrou aqui completamente seco. Não sei se você entrou aqui como o deserto do Negueb, sem vida, sem esperança, olhando para o futuro e não vendo nada que você possa agradecer a Deus ou almejar, nada em que você possa se ancorar como tendo esperança. Eu não sei como está a tua vida espiritual nessa manhã, mas eu queria que você, através desse salmo, pela oportunidade que nos foi dada de voltarmos ao templo, à casa do Senhor, de restaurarmos o nosso culto, que você tenha a oportunidade em Deus de orar a Ele e dizer: Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Negueb. Isso que o Senhor fez ali, todos os anos, isso que o Senhor fez lá naquela visão dos ossos secos, em que o profeta orou, profetizou, e então carnes começaram a crescer, e aquele monte de ossos secos se tornou um exército vivo para batalhar pelo Senhor. Eu tenho certeza que esse mesmo milagre, o Deus que já fez isso no passado, o Deus que esse salmista ora com esperança de que um dia ele também fará isso na sua própria vida, esse mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele pode fazer isso na minha vida. Ele pode fazer isso na sua vida também. Ele pode restaurar a nossa vida, a nossa fé, as nossas forças, assim como Ele faz com as correntes do Negueb. Esse vale que está árido, seco, sem vida, pode voltar a florescer. Pode voltar a ter vida. Portanto, meus irmãos, que possamos orar junto com o salmista. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. E na última parte desse salmo, ele então mostra como funciona todo esse processo. Porque, na verdade, irmãos, passar pelo deserto não é fácil. Estar no cativeiro não é fácil. Vivenciar os problemas do nosso dia a dia não é coisa fácil. Mas o salmista, ele quer renovar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, nos dizendo o que nós iremos passar, como será a nossa trajetória, mas principalmente como será o nosso final. Ele nos diz então: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam representa esse período no deserto. Representa esse momento da tristeza, da tribulação,
dos problemas que nos advêm, que nos sobrevêm. E o que o salmista está nos dizendo é, olha, mesmo que esteja difícil, faça como aquele agricultor, aquele homem do campo, que mesmo debaixo do sol escaldante, ele está ali arando a terra, preparando a terra ainda seca, ainda cheia de espinhos, ainda cheia de pedras, mas ele está ali limpando, preparando debaixo do sol escaldante, suando, se esforçando, para que com esperança ele plante a semente. E com fé ele espere a sua colheita. Essa imagem, essa metáfora da vida que o salmista nos traz aqui para representar a nossa vida espiritual. De que são nesses momentos difíceis, nesses momentos de tribulação, complicados, que todos nós passamos, que o salmista quer nos ensinar e dizer, olha, entenda esse momento como um momento em que você está semeando. E não é fácil semear, não é fácil lavrar a terra, não é fácil cultivar essa terra, não é fácil tirar os espinhos, tirar as pedras, não é? Preparar todo o chão, arar todo o chão. Isso não é fácil, mas é necessário para que você possa ter a colheita. Talvez a colheita não seja o que você espera. Às vezes acontecem também problemas no meio do caminho e você acaba perdendo a colheita, é verdade. Se é para tirarmos essa ilustração para as nossas vidas, né? Esses percalços todos acontecem. Mas ele diz algo na segunda parte, quando ele fala assim, olha, com júbilo ceifarão. Com alegria eles ceifarão. Eles poderão colher com alegria aquilo que eles plantaram. Na dificuldade, no sofrimento, na dor. Eles agora poderão alegremente colher tudo isso. Mas o grande problema é aquele crente que, mesmo estando passando por momentos difíceis, não querem mais semear. Não querem mais batalhar pela fé. Não querem mais arar o solo, retirar as pedras, retirar os espinhos, para que a semente possa crescer. Ao receber a água que vem do Espírito, ela possa crescer, ela possa germinar e ela possa dar frutos para que então possamos colher. Em outras palavras, irmãos, o que ele está nos dizendo é, se você não semear, você não poderá colher. Se você não semear no momento da dor, se você não semear nos momentos de tribulações, de dificuldades, você não poderá colher com júbilo. Portanto, quando vier o problema, quando vier as dificuldades, semeie. Semeie a palavra de Deus. Assim como o agricultor ele tem esperança de que semeando aquela semente ele vai colher bons frutos, semeie a palavra de Deus em seu coração nesses momentos difíceis, na esperança de colher bons frutos. Quando todo esse processo acabar, você estará com júbilo ceifando, colhendo aquilo que você plantou. Ele ainda nos diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Perceba que ele está nos dizendo, é difícil, não é fácil. A gente vai chorar, lágrimas vão cair dos nossos olhos. Mas essas mesmas lágrimas que vão cair dos nossos olhos, elas também vão ajudar a regar a terra. Elas também vão ajudar a que aquela semente possa crescer. Então, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os irmãos percebem que esse salmo, na verdade, ele fala de um grande desejo por restauração. É como aquela pessoa que recebe a notícia de que está voltando para casa. E que ela fica agora, ela não consegue nem dormir à noite. Não é assim quando a gente vai fazer uma viagem importante, né? A gente nem consegue dormir à noite, só pensando, não é, eufórico, não é, com aquela viagem. Poxa, que bom, eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos, aquilo que eu tanto queria. E a gente sequer consegue dormir. Ele nos diz, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Pensando como isso será maravilhoso, como isso será bom. E a gente nem consegue dormir. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo. A gente começa a cantar, a se alegrar com tudo aquilo que ainda nem aconteceu.
A viagem ainda nem chegou, a gente já está alegre. Não é assim que acontece? É isso que o salmista quer nos dizer. Só que quando passa essa euforia, que é normal, é comum, pode acontecer de, durante essa viagem dos nossos sonhos, acontecerem problemas, percalços no caminho. E esses percalços no caminho podem nos fazer desacreditar na promessa de Deus. E é por isso que ele diz e ele ora: restaura, Senhor, a minha sorte também. Restaura, Senhor, a minha vida também. Para que eu não venha ficar no deserto como os meus pais ficaram no deserto, porque murmuraram e porque não acreditaram na tua promessa. Me faz acreditar na tua promessa, Senhor, para que mesmo nesse momento difícil, mesmo andando e chorando enquanto eu estou semeando com fé a tua palavra, mas que eu olhe para frente, naquele grande dia, onde eu vou com júbilo trazer os meus feixes. Quando eu vou ceifar com alegria de estar na tua presença, na tua casa, em Jerusalém, em Sião. É esse o desejo do coração do salmista. Esperando, se alegrando por chegar em Jerusalém. Mesmo que sabendo que até chegar em Jerusalém ele vai passar ainda pelo deserto. Ele vai enfrentar perigos. Essa é a nossa vida cristã. Conhecemos o Senhor, temos esperança, sabemos que somos peregrinos nessa terra. Nós almejamos o céu, é o nosso local de descanso, é o nosso local de repouso. É ali onde Cristo espera por cada um de nós. Nos alegramos por isso, porque temos a certeza de que Ele nos espera. E haverá um dia em que Ele mesmo virá nos buscar. Mas enquanto esse dia não chega, é o momento de andando, mesmo chorando, continuar semeando, continuar perseverando, continuar acreditando que esse dia chegará. E é por isso que eu olho para frente. É por isso que eu olho para o alvo, que é Jesus Cristo. Para que, de fato, essa alegria possa invadir o meu coração e eu possa ter forças de continuar caminhando no Senhor. Lembra que eu falei das águas amargas de Mara, nesse início? Essas águas de Mara foi mais ou menos nessa mesma região do Neguev, ao sul, né, da Palestina. Foi por ali que tudo isso aconteceu. Foi por ali que o povo de Deus andou, o povo de Deus murmurou. Foi nesse deserto que todas essas coisas aconteceram. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É de que é nesse deserto que também todos os grandes milagres de Deus aconteceram. Portanto, não vamos olhar para o deserto, para a tribulação, para o problema, apenas como lugar ermo, seco, sem vida. Não, é ali que o Deus do impossível faz o impossível acontecer. É ali que Ele restaura, é ali que Ele traz água para saciar a nossa sede. É ali que Ele traz o maná do céu para saciar a nossa fome. É ali que Ele nos sustenta no calor do dia e no frio da noite. É ali que a sua mão poderosa nos guia. É no deserto das nossas vidas. Essa palavra Mara, de onde vem as águas amargas de Mara, ela no aramaico antigo, que era a língua que os nossos pais da fé falavam, Mara é feminino de mar, que seria senhor e senhora. Então, senhor seria mar e senhora seria Mara. Pastor, o que é que isso tem a ver com a história? É porque daí vem uma palavrinha que todos nós conhecemos, mas que agora ela se enche de significado. Porque assim como eles ansiavam entrar na terra prometida, assim como o salmista ansiava entrar no templo em Jerusalém durante a sua peregrinação, assim como nós hoje ansiamos entrar no céu, todos nós podemos dizer a mesma coisa. Maranatá. Senhor, volta logo. Vem, Senhor Jesus. A esperança daqueles que estavam ali em Mara é que o Senhor voltasse, que Ele viesse logo e os colocasse naquela terra prometida. A esperança do salmista é entrar no templo, na casa do Senhor e viver ali longos dias. A nossa esperança é a mesma, é de estar na casa do Senhor, junto com o Senhor,
E por isso todos nós dizemos, como a gente encontra lá no Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor, nos buscar, nos restaurar, renovar as nossas forças, renovar a nossa alma, renovar a nossa alegria, para que a gente possa, assim como o salmista, dizer: olha, a minha boca se encheu de alegria, a minha língua está jubilosa, cantando louvores e adorando a Deus, mesmo nos dias da minha peregrinação, mesmo nos momentos difíceis em que nós vivenciamos. Estamos vivenciando um momento difícil agora, nesse período da pandemia, mas que a nossa oração possa ser como a do salmista: Senhor, se está difícil, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, renova a minha fé, para que eu possa continuar com esperança viva de um dia me encontrar com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento, que o Senhor possa trazer a sua restauração e a sua vida sobre todos nós. Nós vamos orar, impetrar a bênção apostólica e em seguida o grupo de louvor encerrará esse momento de comunhão, cantando alegremente ao Senhor com todos nós. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por essa manhã, por aqueles que nos ouvem através das redes sociais, por aqueles que estão aqui junto conosco, ó Deus, presencialmente no templo. Nós te louvamos, ó Deus, por tua fidelidade. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que nesta manhã nos exorta, Senhor, e nos conclama a sermos revestidos, ó Deus, de esperança, a termos a nossa alma renovada, a nossa fé restaurada, Senhor, para que a tristeza dê lugar à alegria de estar na tua presença, Pai. Que todos nós almejamos um dia estar contigo, naquele grande lugar, Senhor, e permanecer na casa do Senhor para todo sempre. Deus, vem restaurar a nossa fé, vem renovar as nossas forças, vem avivar a nossa alma e o nosso espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. O grupo de louvor encerrará esse momento. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento, preciso do teu amor. Tenho sede de ti.
se